Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo papo com o Dr. Wander, né, falando no dia de hoje sobre a questão da cirurgia torácica, né, que chama muita atenção da população maceiense, alagoana como um todo. É um tema muito palpitante da nossa sociedade. Dr. Wander, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, Mozinho. Obrigado, Natália. Enfim, Nicole também. Gente, fico muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco da minha especialidade. A gente vem no carro ouvindo vocês todo dia pela manhã e agora estando aqui falando pessoalmente, realmente é um prazer muito grande. Muito obrigado. Doutor Wander Cardoso, em relação às incidências das cirurgias torácicas, quais são as principais motivações dessas cirurgias e quando elas são necessárias na prática? Mozinho, me permite fazer um rápido paralelo, né? A área de cirurgia torácica, geralmente ela é confundida um pouco com a pneumologia. Isso é uma coisa que acontece frequentemente na população não médica. Ela acha que o cirurgião torácico ele é pneumologista. São áreas amigas, trabalham juntos com proximidade, né? E numa parte com muita cooperação. A cirurgia torácica ela cuida das partes cirúrgicas, das patologias respiratórias, né? A ênfase maior da nossa especialidade é nas patologias oncológicas e o câncer de pulmão é a principal dela, sem sombra de dúvida. Mas também tratamos as áreas benignas, como as malformações das vias respiratórias, as malformações das paredes do tórax, o pectus, aquele peito de pombo, aquele peito mais afundado, às vezes também as cirurgias do suor, que é aquela hiperidrose das mãos e axilas, a gente também atua nessa área, e as doenças do mediastino, que é aquele espaço que está entre os pulmões, né? Em cima do coração, mas a parte não cardíaca, porque a parte cardíaca tem um cirurgião cardíaco também, que tem uma parte bem específica, né, da especialidade. Dr. Wander, então essa parte estética também está ligada a essa questão da cirurgia torácica? Por exemplo, esse peito de pombo seria algo, por exemplo, estético ou não? É uma necessidade do ser humano realmente fazer essa cirurgia na prática? Bom, essa pergunta já foi bem estudada, hoje a gente pode falar com muita veemência que a indicação é puramente estética, né? Não existe nenhum estudo que correlacionou esse defeito da parede torácica congênito, né, com a falta de ar, com asma ou com outras comorbidades. Mas as doenças respiratórias, de certa forma, na infância, podem causar um relaxamento dessa articulação, desse osso aqui do meio chamado externo, com as cartilagens que juntam com as costelas. E aí você pode formar essa deformidade no pico de estirando, que é quando ela está crescendo mais, e aí o hormônio do crescimento atua sobre essa cartilagem e pode deformar, fazer algum tipo de angulação diferente. Mas a indicação ela é meramente estética, em resumo. Doutor, com relação às doenças pulmonares, né, que faz parte, né, também da cirurgia torácica, principalmente os cânceres de pulmão. E um dado alarmante, João, cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado a esses casos. E aí, como é que, no sentido de qual é o principal fator de risco? O câncer a gente já vê que é o principal, mas após ele, tem outros fatores de risco? Bem, vamos lá. É uma excelente pergunta, Natália. O câncer de pulmão ainda tem como principal fator de risco o tabagismo, certo? Apesar de todas as estatísticas mundiais estarem acusando por uma redução do consumo do tabaco, a gente tem ainda como prevalência de principal fator de risco esse. Mas a exposição ambiental também é muito importante. Então, a fumaça de carvão, do diesel, enfim, a poluição de certa forma, o gás radônio, entre outras coisas, podem também causar, né? Agora, vivendo aquela era aí do cigarro eletrônico também, existe estudo já comprovando esse tipo de união de dados, né? Mas ainda o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão. Agora tem um dado bem importante, né? 20% dos cânceres de pulmão são em não tabagistas. E especialmente mulheres, acredite, né? Então, mulher não tabagista também acaba sendo uma população de risco importante. Também. Tem a ver, então, com a questão do fumante passivo, então? O fumante passivo também é um outro fator de risco já bem estudado e bem sedimentado, sim. Mas a gente atribui essas neoplasias de pulmão, esses cânceres de pulmão em não tabagistas a mecanismos genéticos, né?
por influência ambiental, é algum tipo de gatilho genético que pode, então, causar o câncer de pulmão. E, doutor, e qual é a taxa de sobrevida para homens e mulheres relativas ao câncer de pulmão? E é possível receber o diagnóstico em estágio inicial? Bem, a gente trabalha com uma estatística muito desfavorável com relação ao estágio inicial do câncer de pulmão. Muitos estudos já têm sedimentado um método de rastreio bem seguro, que é a tomografia de baixa dosagem. Mas, infelizmente, 85% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão são estágios avançados. A gente consegue realmente diagnosticar estágios precoces em poucos pacientes, né? A gente está lidando com uma doença que é a terceira maior causa de cânceres em homens, a quarta em mulheres. A gente está lidando com uma doença que, quando você bota a mortalidade como uma régua de comparação entre os sexos, você pode colocá-la como a principal causa de mortalidade oncológica no mundo hoje, em homens, entendeu? E a segunda em mulheres. São mais de 2 milhões de casos por ano no mundo, no Brasil mais de 35 mil casos por ano, né? Então é uma doença extremamente hostil, e também ainda muito prevalente, né? E, doutora, assim, para realizar a detecção precoce, existe algum método, algumas dicas para o nosso ouvinte de sintomas que podem acender aquela luzinha de atenção? Existe. Geralmente, quando a gente desenvolve sintomas, geralmente estamos em casos já com algum tipo de acometimento mais grave, né? Idealmente, seria a gente encontrar os nódulos pulmonares. É ali que o cirurgião faz a completa diferença na vida do paciente. Então, os métodos hoje de rastreio, já documentados no mundo e já aplicados no mundo, e tentando entrar no Brasil essa ideia já, né, que é a tomografia de baixa dosagem. Então, você pega a mesma máquina que você faz a tomografia convencional, configura ela através de um software com baixa dosagem de radiação. Você bota aí 1/3 da dose de radiação que você bota no paciente normalmente, para fazer um exame normal, e você consegue detectar precocemente o nódulo de pulmão. Esse método de rastreio anteriormente era feito com raio-x de tórax, né? A gente tem que essa ideia do raio-x era ruim porque você acabava diagnosticando nódulos maiores, em estágios mais avançados, e a tomografia ela acaba sendo mais sensível. Mas também aumenta muito o número de nódulos diagnosticados. Nem todo nódulo de pulmão é um câncer de pulmão, especialmente no Brasil, que é um país endêmico para tuberculose, inclusive. Tem muito nódulo tuberculoso, muito nódulo inflamatório no pulmão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aumentam-se os diagnósticos, porém também os diagnósticos de doenças não malignas. Agora, esse estudo, que vem em 2011, para sedimentar de vez isso aí, a gente consegue reduzir a mortalidade de 20% a 25% do câncer de pulmão. Isso é impactante, né? Dr. Wander, a gente vê que a tecnologia ela tem sido um grande auxílio à medicina de um modo geral. E tratando dessas tecnologias, como a questão da robótica, como ela tem auxiliado essa questão da cirurgia torácica atualmente? É uma excelente pergunta. E é, sem sombra de dúvidas, a menina dos nossos olhos hoje, né? A cirurgia robótica. Bem, alguns preâmbulos aqui rápidos aqui, vamos lá. A cirurgia torácica, ela acompanhou as outras áreas da medicina no que tange a cirurgia ser minimamente invasiva. Pense você que no passado a gente fazia grandes incisões no tórax, você abria entre as costelas, botava afastadores metálicos e fazia grandes cirurgias através de grandes incisões. E isso tinha o conceito de grandes cirurgiões, grandes incisões. Isso veio caindo por terra, porque a gente veio evoluindo para reduzir o número de incisão, poupando o músculo, depois usando as tecnologias desenvolvidas para as outras áreas, como a laparoscopia no abdômen, colocamos então no tórax. Isso foi evoluindo e acompanhando as outras especialidades. E o mesmo foi para a cirurgia robótica, que começou primeiro com a cirurgia geral, com a urologia, e aí foi caminhando até que a cirurgia torácica também tomou conta dessa área e começou a usar essa tecnologia para os seus pacientes, especialmente os pacientes oncológicos com câncer de pulmão. Bem, a cirurgia robótica, ela só, tirando aqui alguns mitos do tema também, não é o robô que opera, deixar claro isso aqui ao vivo, acho que é importante, falando com o público, não é o robô que opera sozinho, tem um cirurgião num console conectado a um centro de inteligência que está ligado a um braço robótico. Então são 3 itens numa sala cirúrgica e, é claro, no campo operatório não está o cirurgião principal, ele está na plataforma robótica. Porém, tem a equipe pronta, treinada para qualquer tipo de intervenção em caso de urgência. Então ali você tem o seu instrumentador, 2 cirurgiões auxiliares e o robô trabalhando na cirurgia do paciente. E quais
Doutor, esse é um recurso extremamente importante e é muito possível que ele tenha aí um resultado muito satisfatório. Mas uma pergunta que eu acho que a gente deve fazer aqui é no sentido da acessibilidade a essa cirurgia, né? Qual o percentual da população que tem acesso a essa cirurgia? Imagino que seja uma cirurgia muito cara. Então, por exemplo, ela está disponível no SUS ou só um paciente que tenha um plano de saúde ou que possa fazer uma cirurgia dessa particular? Veja bem, dependendo do robô, da plataforma robótica, o investimento é muito alto. Se você botar em pontos assim econômicos de custo-efetividade, a tecnologia não se paga para o investidor, né, que faz essa aposta do upgrade assistencial. Mas ela agrega outros valores, ela melhora o hospital, ela qualifica os fluxos, ela traz muitas melhorias, né? O acesso realmente é difícil, é custoso, não é para todo mundo, né, que consegue ter esse investimento financeiro para isso. Os convênios ainda não conseguem cobrir isso, porque não está ainda no rol da ANS. Porém, existe uma precificação por cirurgia, né, que tende a ter uma negociação mais enxuta e o paciente consegue, se ele tiver interesse e for extremamente fundamental para ele essa tecnologia para o caso, existe uma rede de acessibilidade hoje maior, bem maior do que era antes, não tenha dúvida. Infelizmente a gente não consegue atingir quem a gente queria mais, que é a população do SUS ainda aqui em Alagoas, por exemplo, ou em outros lugares do Brasil mesmo, mas eu acho que vai ser uma condição que vai acontecer um dia e não vai demorar muito. Pense você que essa tecnologia chegou no Brasil em 2008. A gente hoje tem mais de 100 robôs instalados no Brasil hoje funcionando em 80 centros, tem mais de 80 centros. Então, são mais de 100 mil robóticas feitas no Brasil desde 2008. Né? No mundo, esse número extrapola mais de 3 milhões de cirurgias. É absurdo. E, doutor, e sobre a questão dessa cirurgia robótica no pós-operatório? O senhor comentou, né, que anteriormente tinha que abrir o tórax, era uma coisa muito mais invasiva. Sim. E agora é uma coisa que parece menos invasiva. Ela também tem um respingo no pós-operatório, no cuidado depois da cirurgia? Sim, é importante dizer isso. Tanto na cirurgia de vídeo, que não é por robô, é o vídeo e o cirurgião e uma câmera, ou na robótica, que também usa um vídeo e os braços robóticos, a condição de recuperação do paciente é muito melhor do que na cirurgia convencional aberta, né? Bem, o tempo de cirurgia costuma ser menor, o sangramento do paciente na cirurgia é muito menor, a condição de dor no pós-operatório é muito melhor controlada ou quase não se percebe dor no pós-operatório. Então, o paciente está bem recuperado, mais cedo, ativo, de volta para a sua sociedade, da maneira que ele atuava antes, muito mais rapidamente, não tenha dúvida. E ainda existe essa aplicação da cirurgia convencional que abre? Existe para casos bem excepcionais. Hoje em dia a gente faz hoje nosso serviço mais de 90% das cirurgias por vídeo ou robô, né? Praticamente a gente não abre mais quase ninguém hoje em dia, porque a tecnologia de aparelhagem para as cirurgias pulmonares ou mesmo mediastino são muito melhores hoje do que tínhamos anos atrás. Então, a abertura só para casos de urgência, emergência ou para tumores grandes que a gente não conseguiria fazer por vídeo porque não tem espaço para operar, né? Mas para tumores grandes, sim, a gente acaba fazendo esse tipo de cirurgia aberta. Doutor Wander, e o estado de Alagoas, em um modo geral, como é que está preparado para essa questão dessas novas tecnologias, a questão dessa robótica? Como é que você vê o estado de Alagoas? Como é que estão essa questão das cirurgias torácicas hoje aqui? Eu vou dizer a você que a gente está muito bem situado no cenário nacional e mundial. Nós temos toda a tecnologia hoje para tratamento do câncer de pulmão hoje em nosso serviço, por exemplo. Nós temos desde os exames broncoscópicos convencionais até agora a ecobroncoscopia, que é um outro aparelho ultramoderno, custa mais de R$1 milhão esse aparelho. Que boa notícia, né? Que boa notícia. A gente tem a mesma aparelhagem, assim, acho que aqui no Brasil hoje deve ter poucos centros, vou chutar aqui um número, mais ou menos de 10 centros que deve ter ecobroncoscopia funcionando hoje, a todo vapor no Brasil. A gente já tem esse aparelho aqui, a gente consegue fazer hoje um ultrassom dentro do pulmão, dentro da traqueia, localizar os gânglios, estudar esses gânglios, biopsiar o tumor sem cortes, com o paciente tendo alta no mesmo dia. Então a gente tem essa tecnologia, a gente tem hoje o robô também, temos as cirurgias por vídeo, todas as pinças que você imaginar para fazer essa cirurgia a gente tem também, as mais modernas. Então a gente não deve hoje
nada a ninguém comparado em nenhum serviço em termos de tecnologia e treinamento médico. Tudo realizado aqui, né? Aqui. Eu lembro que até pouco tempo atrás, assim, as pessoas quando precisavam de tratamentos assim mais complexos, iam para Recife, né, ou para São Paulo, assim, quando tinham mais condições. E esse era muito dispendioso, né? Porque você tinha que viajar, tinha que se organizar, ficava tudo muito mais caro. E a gente tendo essa base aqui em Alagoas, aqui em Maceió, é extremamente importante, inclusive, para reduzir esses custos e esse cansaço todo, né? Eu tenho muito orgulho em dizer que a gente está muito bem hoje em relação a qualquer centro. Doutor Wander Cardoso, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e fazer o convite público, né, para que ele possa estar aqui em outras oportunidades, falando dessas e de outras temáticas tão importantes da nossa sociedade, que é saúde. Saúde. É tão importante a gente tratar dessa temática e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Mozinho, agradeço muito o espaço, acho que esse compromisso que a Jovem Pan tem em se comunicar com o seu ouvinte é muito importante para a divulgação das ideias, das boas ideias. Por exemplo, agora a gente está conseguindo jogar para a população uma ideia da nossa especialidade, de como ela atua. Isso é motivo de dúvida ainda, mas assim, eu me ponho à sua disposição para estar aqui sempre que vocês precisarem, falar de outros temas também, de outras coisas interessantes na especialidade que a gente pode atuar. Tá a bom? gente que agradece, doutor Wander, pela Realizo participação. à vontade um sonho aqui hoje. Coisa boa. A gente que agradece demais a participação do senhor e vai esperar com certeza o seu retorno aqui em breve. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, a nossa Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, sempre com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. E Nicole e Natália, pode ter certeza que após o Calvário vem a vitória. Um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Pura filosofia, João. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda-feira. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.